Salve, salve, caros e caras rubro-negras, ó, tem notícia quentíssima do Flamengo, explosiva, você vai ficar surpreso com o que essa galera da ESPN vai contar pra gente agora nesse vídeo, que nós vamos, claro, curtir aqui juntos. Quero pedir encarecidamente, rubro-negro, rubro-negra, primeiro te desejar um excelente final de semana, que é sábado, tamo junto aí. Agora engaja aqui comigo, cara. Nós temos em comum essa paixão pelo Mengão aqui, ó. Segura aqui na minha mão, não solta não, fica nesse vídeo até o final pra você não perder nada, porque tem muita notícia aí importante. Tem a notícia, inclusive, também legal do Vinícius Júnior, que a gente gosta muito, lógico. E outra coisa, não tá inscrito aqui no canal, não do seu parceiro aí mexeu, corre aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, assim todo dia eu venho aqui e te deixo a par de tudo que tá rolando no Flamengo. Agora, sem mais delongas, mete o dedo no like aí e bora curtir junto aqui, vamos assistir junto aqui esse corte todo especial com essa notícia importantíssima do Flamengo. Bora! E o Flamengo continua tentando se recuperar de tudo que aconteceu nas últimas semanas. Eliminação na Libertadores da América, violência, agressão entre Gerson e Varela, e a gente tem aí uma postagem do Gerson tentando colocando panos quentes depois da briga que aconteceu. E aí tá o Gerson: amigo e companheiro de trabalho Varela, como conversamos e nos entendemos ontem pela manhã, os erros fazem parte de nós humanos. Certeza que sairemos ainda maiores e melhores de tudo isso. Entendo o nosso abraço de ontem por aqui. Que a sua recuperação da lesão no joelho seja breve e que esteja conosco o quanto antes. Seguimos em busca do bem coletivo pelo Flamengo. E o Varela responde: obrigado pelo apoio. Sempre tivemos uma boa amizade e os erros sempre nos ensinam. Agora é recuperar e voltar melhor. Vamos com tudo. Ele falou ali num espanhol. Vamos com todo. E o Flamengo também posta dizendo aí: o atleta Varela passou por exames que diagnosticaram uma lesão do ligamento colateral medial e cápsula articular do joelho direito. O tratamento é conservador através de fisioterapia. Que fase do Varela, diria o amigo. E que fase do Flamengo, professor? Teve esse episódio, tem uma particularidade. Claro que o Gerson foi para agressão. Mas foi uma questão de ataque e contra-ataque, né? O Varela nessa história também perdeu a cabeça. Transição ofensiva? Mais ou menos foi na transição ofensiva, né? O Varela também tinha posse de bola nessa história aí. Então, bom, os dois... Mas não justifica, né, professor? Não, claro que não justifica, mas que é diferente de uma situação em que você é agredido do nada, né? Tem uma história aí. Tanto que os dois meio que se desculparam, trocaram, vida que segue. O tratamento é conservador, o lado bom é que não opera, o lado ruim é que leva tempo, né? É uma previsão aí, é óbvio que essas previsões às vezes elas podem diminuir ou até aumentar, né, o tempo, mas por volta de 8 semanas. Numa posição em que o Flamengo precisa de qualidade, precisa também de quantidade. A gente viu o Mateuzinho voltando também de muito tempo fora, né? Uma semana de problemas, bem problemática que o Flamengo passou. Mas nessa semana, pelo menos, passou inteiro em termos de resultados. Na anterior, teve problemas fora do campo e também foi desclassificado de Copa, né? Como eu dizia agora há pouco, 4º lugar o Flamengo, 32 pontos ganhos, o Botafogo tem 47. São 15. Um Flamengo que tem a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, mas daqui a um mês. Enquanto isso é só, entre aspas, mas é só Campeonato Brasileiro para o Flamengo. E o que já teve de confusão nos últimos anos com o Flamengo, com o Grêmio, por causa de Campeonato Brasileiro, põe time titular, põe reserva, prioriza Libertadores, não prioriza Brasileiro, não prioriza. Aliás, Dorival Júnior demitido do Flamengo ano passado, entre outras coisas, pelo menos é o que era a reclamação de muitos rubro-negros, não está dando atenção para o brasileiro, colocou o time misto, Agora o Flamengo tem um mês praticamente só de brasileiro, Natália. Exatamente, para focar totalmente no Campeonato Brasileiro e uma manutenção pensando em final de Copa do Brasil. Porque é um time que vai enfrentar um cara que sabe os caminhos desse Flamengo, apesar dos reforços, a maioria do elenco o Dorival conhece.
E se tem um cara que tem a condição hoje de vencer o Flamengo, que apesar dos pesares ainda tem qualidade técnica, tirando o extracampo, para vencer uma Copa do Brasil, é o Dorival Júnior. Então o Flamengo é a oportunidade de São Paulo fechar o grupo, de buscar o grupo para ele. A gente viu na comemoração do gol contra o Grêmio que ele é puxado pelo Gabigol para aquela brincadeira, aquela confraternização, toma até uns petelecos, uns tapas na careca. Que perigo isso no Flamengo, essas brincadeiras. É aquela coisa assim, deixa eu aproveitar, tome. A gente nem sabe quando é brincadeira e quando não é, de tanto que sobra tapa ali. Mas é a oportunidade que o São Paulo vai ter de ter um pouco mais de espaço, de tempo para trabalhar, né? Porque não tem Libertadores. Muita coisa para acertar no time, Natália? Muita coisa defensiva para acertar nesse time do Flamengo. Defensivamente é um time que, se der brecha, o Lucas vai deitar no Morumbi na final da Copa do Brasil. Já se fez der isso a brecha lá. que já deu, né? Já fez isso lá e ainda não estava com as minutagens que agora já tem, né? Então é um Flamengo que tem muita coisa para arrumar, principalmente internamente. E não são também em campo, não são as coisas para arrumar desde o tempo do Domi, do Renato, e a defesa, Rogério. E as linhas. Paulo Souza nem falha, né? Paulo Souza tinha que arrumar tudo. Tinha que arrumar ele primeiro. Fora de campo, a Nath falou que é a hora... Mas Paulo Souza lá na Itália tá fazendo um bom trabalho. Fora ele vai. A Nath falou que é a hora do Sampaoli chamar o elenco para ele. Tá me dando a impressão contrária, tá me dando a impressão que o elenco é que chama ele. Inclusive na imagem lá, o elenco é que puxa, né? Não é a do Sampaoli, gente. Relacionamento pessoal não é a do Sampaoli. Ele pode fazer o suficiente para não ter ruído. Não precisa, professor. Não precisa, mas... podem mudar, melhorar, se aprimorar. Óbvio, a profissão que ele escolheu para ele... Também acho, ele precisa ter bom relacionamento. Parece... Ele acaba gerindo um grupo grande de pessoas. Mas qual é a ali, escola o técnico dele de técnico? Ele meio bielcista, né? Marcelo Bielsa. Aquela coisa espalhada. A cabeça dele mesmo, ele não tá afim nem de falar português. Não, ele melhorou, né? Ele tá se esforçando. Na última coletiva deu um passo. Vou falar, as entrevistas coletivas nervoso voltou a falar isso para entender. Ele melhorou, mas a última, essa fase, acho que do Flamengo meio nervoso, né? Meio conturbada, ele voltou ao espanhol, mas ele tem se esforçado, pelo menos nessa parte do português, ele tem se esforçado. Ele não é propriamente o exemplo da boa vontade. Não é, ele é um cara muito na dele. Eu acho que tudo bem, também tem o direito de ser, mas tem um vácuo aí no Flamengo, né? A gente já falava sobre isso. Se não for ele, alguém tem que ser. Alguém tem que catalisar isso. E eu não vejo. Na hora do sufoco, quem que aparece aí? O Felipe Luiz? Acaba sobrando para gente que não deveria ter essa obrigação. E aí entra a turma da diretoria também. Até quando? Que palhaçada, hein, professor? Você viu ali? Eu vi rapidamente naquele cantinho. Eu não vi. O que vocês é melhor estão vendo? Não ver, não. Eugênio Leal, enquanto o Natália vê coisas, eu gostaria de... Gostaria da sua... Hoje não é sexta-feira 13, não, né? Não, senhor. Eugênio, olha, de novo. A sua visão desse turbilhão Flamengo. Eu queria focar nessas postagens, né? Porque hoje em dia, né, a gente vive cada vez mais o mundo das redes sociais. Os caras precisam ir para a rede social para ficar um pedindo desculpa pro outro. Tudo bem, parceiro, tamo junto e tal. Precisa ser assim, através de redes sociais. Eu entendo que hoje em dia a molecada se comunique muito dessa forma, mas poderia usar de outra maneira, né? Parece que se não postar, não legitima, né? Tem as redes sociais, mas de repente um vídeo se abraçando, rindo. Na TV do Flamengo lá, os dois falando sobre isso, ou que pudessem ter ido a público, né, no dia do jogo, dar entrevista falando sobre esse assunto. Essa situação de você postar um textinho na rede social, que na maioria das vezes, não digo em todos os casos, não é escrito pelo próprio jogador, né? Tem sempre ali um ghostwriter, ali, um assessor. Opa, olha aqui, aí, aprova. Ghostwriter. Repita. Ghostwriter. Professor, explica. Oh, yeah. Ghostwriter. Oh, yeah. Escritor fantasma, aquele espírito que está por trás do...
assessor. Mas o do né? Varela, acho que é do Varela mesmo que está escrito vamos com todo. Só se o assessor também for uruguaio. Então, De repente, o assessor E corre o risco. porque assim, uruguaio. vão medir as palavras. É mais fácil você medir as palavras num post ali, ver, rever, edita, corta. Acho que agora ficou num bom tom. Do que a pessoa ser natural e falar e chegar e se expor e dizer o que aconteceu, sabe? Não, hoje em dia as pessoas meio que se escondem através dessa artimanha. É pior. Eu acho pior. Quanto mais se escondem, é pior. Quanto mais os clubes... não que tenha que ser tudo... O Muricy usa uma frase, eu sempre gosto de lembrar, que a gente não sabe nem 3, 4% do que acontece dentro de um clube de futebol. De fato, o dia a dia ali a gente não sabe. Mas quanto mais os clubes se fecham, menos a gente tem informação do dia. É pior. Antigamente a gente acompanhava os treinamentos e aí a gente, quando vinha analisar um time, a gente falava, pô, fulano tá treinando bem, por isso que o treinador tá... Aí o cara entra no campo, não joga absolutamente nada, aí a torcida reclama, mas no treino o cara tá rendendo, então tem uma justificativa. Só que o time se fecha, Treino quando é treino, contrata... jogo é jogo. Então, mas quando contrata o time se fecha, quando tem algum problema o time se fecha, aí começa a buscar informação, porque jornalista tem informação interna. Muitas coisas que saem também, as pessoas falam para criar um clima. Gente de dentro. Então é pior. Porque não, só nota oficial, desculpa, a nota oficial todo mundo Multiplica a especulação, né? Exatamente. Dos lados interessados Multiplica em uma coisa ou em outra. Quem quer dizer que foi rosa, vai dizer que foi rosa. Quem quer dizer que foi verde, vai dizer que foi verde. E aí? E não é especulação. É o quê? Vinícius Júnior não está nem entre os 11 escolhidos pela UEFA Qual é a na temporada passada, nem entre os 11 primeiros. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Você concorda, amigo e amiga fã de esportes? Vinícius Júnior, nem entre os 11 top do futebol europeu na temporada passada? Rápido intervalo e daqui a pouco voltamos.